Oi, gente, Sabia aqui e hoje eu vou contar pra vocês tudo do meu trabalho lá na Disney, no Wilderness Lodge, que é um resort. E principalmente porque quando a gente recebe a oferta de trabalho pra trabalhar num resort lá no intercâmbio da Disney, decepciona muito, porque a galera quando se inscreve pra esse intercâmbio se imagina trabalhando em parque, toda aquela emoção de trabalhar na frente do castelo, e quando você pensa que você vai trabalhar no resort, você se pensa um pouquinho mais isolado, né? Mas estou aqui para contar os lados bons, os lados ruins e bora lá. Pois bem, para quem não sabe, quando você se inscreve nesse intercâmbio, você pode até falar o que você gostaria de trabalhar, você pode até citar os lugares que você gostaria de trabalhar para o entrevistador, só que na sua oferta de trabalho eles vão chegar com uma posição e você nem vai saber o lugar que você vai trabalhar, você só vai saber disso depois. E ou você nega e não vai fazer intercâmbio, ou você aceita e seja feliz. Quando eu recebi minha posição para merchandise, que é para trabalhar em loja como vendedora, e eu queria essa posição, então eu tive sorte com isso. E depois eu descobri também que eu ia trabalhar num resort. E quando eu descobri o local do meu trabalho, foi um choque para mim. Primeiro porque eu não conhecia muito bem os resorts da Disney, então eu tava totalmente indo no escuro. E segundo que o Wilderness Lodge, o resort que eu trabalhei, eu não conhecia mesmo. E pra piorar minha situação, ele é um resort que raramente vai brasileiro pra trabalhar. Então eu não tinha muita gente pra eu conversar sobre isso. Eu acho que só tem uma pessoa que eu conheci que trabalhou como vendedora lá, que pode me tirar umas dúvidas, o resto trabalhou ou de cozinha ou em outras áreas. Então foi uma coisa que me deixou muito nervosa. O Wilderness Lodge é um resort inspirado na virada do século, tem uma temática bem de índio, bem rústica. Ele é muito lindo, sério, é o resort mais lindo da Disney e muita gente concorda comigo nisso. E a princesa dele é a Branca de Neve. E eu amo a Branca de Neve, eu sou apaixonada pela Branca de Neve. Eu já fiz um videozinho lá no meu IGTV no dia que eu conheci o meu resort, então não deixem de assistir, porque eu chorei, me emocionei, fiquei apaixonada. E ele é um resort deluxe, ou seja, ele é muito caro. Para vocês terem noção, na alta temporada, no Natal, uma cabana lá pode custar cerca de $4.500 à noite. E ele também é muito conhecido pela decoração de Natal. Eu trabalhei lá na época do Natal, então era muito lindo. Além de todo o resort já ser parece que você tá numa floresta encantada, sério mesmo, ele é muito bonito. E a decoração natalina só era cerejinha em cima do bolo, sabe? Como eu falei, eu trabalhei lá de vendedora, trabalhei numa lojinha chamada Mercantile, que ficava no lobby. Era a única loja de merchandise que tinha lá no resort. E a gente vendia de tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente vendia roupa, vendia comida, vendia remédio, revista, brinquedo. Tinha um pouquinho de tudo, porque uma loja de resort tem que realmente estar preparada para o que o guest vai precisar. Então ele pode precisar de um remédio para dor de barriga, pode precisar de uma banana, pode precisar de um biquíni para ir na piscina, porque o dele rasgou, sei lá. Então a gente tinha um pouquinho de tudo. E lá na minha loja eu trabalhava ou no caixa ou eu trabalhava no estoque. Eu adorava trabalhar no estoque, que eu podia ficar um pouquinho mais livre. Eu ficava ou dentro da sala de estoque de roupa, então eu podia colocar música, ficar lá mais suave, ou arrumando estoque no andar de cima, que eu adorava fazer isso, eu sou super virginiana. Mas eu odiava estocar alimento, porque aí você tem que entrar no freezer, é um freezer enorme que você realmente entra dentro dele e atrás da geladeira você vai empurrando as coisas que vão ficar na porta da geladeira. E eu sentia muito frio.
E também, quando a gente trabalhava como estoque, tinha que arrumar as coisinhas da loja. Na verdade, o nosso dever como merchandise já era arrumar as coisas na loja normalmente. Se você tá lá no caixa e não tem ninguém dentro da loja, você vai e arruma a bagunça um pouquinho. E também trabalhava com o Pincart, que é um carrinho de pin, que tinha também no lobby, mas ele era um pouquinho mais afastado. Era basicamente isso, um carrinho que vendia pin e coisas para trocar pin. E eu simplesmente odiava trabalhar nele, eu já falei num vídeo antes. Eu me sentia muito sozinha, muito isolada, porque lá não tinha muito movimento. E quando você trabalha como merchandise, você tem que ficar numa posição certa. Você não pode ficar relaxada. Você tem que ficar lá com a posição retinha, bonitinha, uma princesa da Disney para atender as pessoas. E de tempo em tempo eu recebia tarefas dentro da loja. Quando eu chegava lá, eu dava clock-in. E eles falavam, Sabine, fica no caixa até tal hora. Aí batia essa hora, eu tinha que pegar outra tarefa que se chamava assignment. Aí às vezes eles mandavam eu entreter o público, então eu ficava na loja conversando com a galera. Ou mandava fazer magical moments, que era realmente criar momentos mágicos para os guests. Então eu podia dar adesivo, eu podia pedir para as menininhas me darem autógrafo, como se elas fossem princesas. Era bem legal essa parte. Sobre o meu salário, eu recebia entre 11 e 12 dólares a hora, não me lembro agora certinho, que teve um reajuste aí no meio do meu intercâmbio. Geralmente eu trabalhava 30 horas semanais, 34 horas semanais, então façam as contas. Sobre a galera que trabalhava comigo, os meus coworkers, eu não tinha nenhum brasileiro e grande parte da minha equipe lá na loja era idosa, ou era bem mais velha que eu. Tinha, eu acho que 2 meninas mais ou menos da minha idade que saíram antes de eu terminar o meu intercâmbio. Então, eu fiz bastante amizade com a galera mais velha. E honestamente, eu amava isso. Eles eram muito gentis, eles realmente se preocupavam. Então, era ótimo. Foi uma coisa que enriqueceu muito meu intercâmbio. Porque quando a galera pensa em fazer intercâmbio na Disney, eu acho que pensa muito em farra. Não tô dizendo que não teve farra no meu intercâmbio, mas também teve essa troca de cultura que eu não esperava, que era com a galera mais velha lá dos Estados Unidos, e foi muito legal. E além dos vendedores que trabalhavam comigo, tinha os meus coordenadores e acima deles tinha os meus líderes. Os meus coordenadores eram ótimos. No começo eu achei que eles eram um pouquinho duros demais, só que eles foram amolecendo comigo. Eu acho que eles eram duros realmente para eu aprender as coisas e levar tudo muito a sério. E os líderes também sempre foram maravilhosos comigo. Gente, eu não posso reclamar dessa parte, porque eu já ouvi cada história de amigos meus, de líderes e coordenadores que eram horríveis com eles em parque, e os meus simplesmente eram incríveis. Eles me ajudavam no que eu precisasse, eles me ensinavam com calma tudo. Eu podia errar a mesma coisa 5 vezes, que eles iam me ensinar as 5 vezes sem ficar bravo comigo, sabe? Inclusive, no meu vídeo que eu falo sobre o dia que eu saí de ambulância na Disney, que foi o dia que eu passei mal trabalhando, o meu líder foi até o hospital preocupado comigo, ele me levou pra casa e ele foi um amor, foi muito simpático e eu só tenho agradecimento pra fazer com eles, de verdade. Agora, bora pro lados bons de trabalhar num resort. Primeira coisa é que você tem horários mais fixos, então eu geralmente trabalhava sempre entre 3 e 11, meia-noite, ou eu trabalhava muito cedo, eu trabalhava tipo 5 da manhã até meio-dia. Meus horários variavam entre isso. E em parque eu acho que já é um pouquinho diferente, tem gente que trabalha em horário muito doido, sai do trabalho 3 da manhã e isso não acontecia comigo, o meu máximo era meia-noite. Outro lado bom, como eu falei, é criar esse intimismo com a equipe. Eu tenho a minha equipe no meu Facebook até, porque como é uma equipe fixa, a gente consegue criar uma relação com eles, a gente consegue virar amigo. Quando você trabalha em parque, tem um fluxo muito maior de quem está trabalhando. A galera pega muito mais shift extra, então às vezes você vai trabalhar com gente que você vai ver, tipo, 2 vezes durante seu intercâmbio. Comigo não era assim. Todo dia eu via as mesmas pessoas, ou eu via 4 vezes na semana a mesma equipe, e eu adorei essa parte. Trabalhar em resort também é um trabalho muito tranquilo. Você fica às vezes até bem entediada, porque não tem aquela doideira de parque. Parque, o fluxo de gente é uma doideira, né? Resort não.
Resort a galera vai muito de manhã, antes de ir em parque, e muito mais à tardinha, quando tá voltando do parque, eles passam também na loja. Então tem esses dois horários de fluxo. Quando você trabalha num parque, é o dia todo. Um lado bom de trabalhar no Wilderness Lodge pra mim foi que ele era muito pertinho do meu condomínio, então eu demorava 15 minutos para chegar nele de ônibus. Só que para eu voltar para casa eu demorava 1h30, porque do meu condomínio até o resort era o primeiro ponto. Aí pra voltar passava por vários outros pontos de ônibus. Só que isso também era bom porque na hora de voltar para casa o ônibus estava vazio. Aí eu chegava lá, já me esticava no ônibus, relaxava. Aí depois, quando ele ia pro Magic Kingdom, entrava muita gente, eu já tava lá com o meu lugar garantido. Agora, falando de lado ruim, não tem muita flexibilidade com o horário, porque geralmente eles colocam no mesmo horário, como eu falei pra vocês, e é muito difícil de trocar shift, porque quem trabalha em resort tem treinamento específico para resort, então eu não posso trocar o meu shift com uma pessoa que trabalha no parque. Tanto é que eu troquei pouquíssimos shifts durante o meu intercâmbio. Eu trabalhava muito em outros lugares em hora extra, hora além do que a Disney me dava. Mas trocar mesmo, de eu dar o meu horário para alguém e a pessoa me dar o horário dela, eu fiz acho que uma vez só durante os 3 meses que eu trabalhei lá. E isso me chateava muito, porque às vezes eu queria ir numa festa com algum amigo meu, e lá nos Estados Unidos as festas são de 10 até 1h30, 2 da manhã, no máximo. Aí se eu saísse 11 horas da noite do meu trabalho, que era o meu normal, já não dava mais pra ir pra festa nenhuma, né? E não tinha como eu trocar com ninguém o meu horário. Até porque as pessoas que trabalhavam comigo idosas, se elas trabalhavam de manhã, elas não iam querer trocar comigo pra trabalhar de noite. E eu não conhecia ninguém que trabalhava em outro resort que quisesse trocar comigo também. Mais um lado negativo é que eles te dão pouquíssimas horas de trabalho para resort, no mínimo no meu. Eles não precisavam me botar em mais horas de trabalho, a gente tinha uma equipe boa, então não tinha essa necessidade de ficar me chamando para hora extra lá. Então eu era uma pessoa bem pobre no meu intercâmbio da Disney. E ainda falando sobre o trabalho, eu sei que eu falei que ter horário fixo é bom, só que eu também odiava trabalhar ou muito cedo ou só de noite. Principalmente trabalhar muito cedo, porque eu pegava pra trabalhar 5 da manhã, 5h30 da manhã, então eu tinha que estar de pé 3 da manhã pra ir trabalhar. Gente, eu odiava. E tinha um shift que eu tinha que fazer às vezes, que era o Heart of the House, que eu tinha que pegar os estoques, abrir as caixas, anotar tudo que chegava, colocar as coisas na geladeira, medir o freezer para ver se tá tudo direitinho, porque lá eles têm um controle de qualidade muito alto. Aí tinha que levar as roupas, etiquetar as roupas, botar em cabide. E isso começava lá para as 5 e pouca da manhã. E um lado péssimo do meu resort, que eu odiava, como eu falei, era o Pinkart. Lá me dava ataque de pânico, lá eu ficava muito entediada, eu me sentia muito isolada e eu tinha que ficar umas 2 horas ou mais até, dependendo, parada naquele lugar sem ter nem onde encostar. E eu não podia nem ir no banheiro, né? Porque como era um carrinho de PIN e eu trabalhava lá sozinha, para eu poder sair dele eu tinha que ligar para minha coordenadora, pedir para ela ir lá, para me esperar enquanto eu ia no banheiro. Isso era uma coisa muito chata de fazer. Mas como eu falei pra vocês, a minha coordenadora ela era maravilhosa, meus líderes eram maravilhosos. Então quando eu precisava, eles iam lá e me ajudavam. Eu já ouvi muita gente reclamar de parque também, de coisa de querer ir no banheiro e o coordenador não ir, o líder não ir e a pessoa ficar lá apertada pra ir no banheiro. Já teve até caso de uma pessoa que menstruou e não foram lá socorrer ela, então imagina o desespero da pessoa. Agora, falando dos meus melhores shifts lá no Wilderness Lodge. Teve um dia que me chamaram para um shift que era 5 horas da manhã. E quando eu vi isso no meu schedule, eu fiquei muito puta. Xinguei, fiquei revoltada, mas fui, né? Pro trabalho. E quando eu cheguei lá, eu descobri que eu ia ser o elfo do Papai Noel, porque era no dia 25, dia seguinte do Natal. Como é que foi? Durante a semana do Natal, as pessoas compravam presentes lá, mandavam embalar e falavam um quarto que era para entregar. Então no dia 25, 6 horas da manhã, a gente deixou os presentes na porta de cada quarto. Eu, minha líder e mais algumas funcionárias.
Aí a gente sacudia o sininho do Papai Noel, batia no quarto e saía correndo e se escondia pra ver se a pessoa ia receber o presente, né? Mas a intenção era que as crianças abrissem e falassem: meu Deus, Papai Noel deixou um presente aqui. Mas isso não foi o que aconteceu, gente. O que aconteceu foi que os adultos abriram as portas, putos que estavam sendo acordados 6 da manhã. Mas foi um dia muito engraçado, foi muito divertido. Ainda mais que eu tava tendo essa relação com a minha líder da gente rir, a gente se divertir. Então foi um shift que eu não imaginava que eu ia ter lá na Disney, foi muito especial pra mim. Outro shift que eu achei muito divertido também foi o dia que me mandaram fazer compras para as pessoas. Lá no resort, as pessoas podiam mandar uma listinha de compras por telefone e a gente tinha que botar tudo no carrinho, embalar e levar para o quarto delas. E eu adorava fazer isso, nossa, foi muito divertido. Teve uma pessoa que pediu para entregar numa cabana. E a cabana lá do Wilderness Lodge, ela é a coisa mais linda. Eu não tinha entrado em nenhuma ainda, então foi a minha primeira vez entrando numa cabana do resort, aquela cabana de $4.500, e deixando lá a comprinha. Então foi bem divertido, eu fui com mais coworkers minhas, então a gente ficou conversando, foi de boa. Sobre piores shifts, eu acho que eu nem preciso falar. Foi obviamente o dia que eu fui parar no hospital, que tem um outro vídeo. E é isto, gente. Teve também um dia que eu tava doente. E lá na Disney, se você tá doente, você tem que trabalhar, né? Senão você leva ponto por falta. Aí eu fui e eu passei muito mal de febre. Aí eu comecei a chorar, trancada no armário lá, porque eu não queria que ninguém me visse chorar, obviamente, né? Que lá na Disney, quando você trabalha, você tá on stage, você tá lá no palco. Porque lá é um grande show, então você não pode chorar nunca na frente de todo mundo, né? Aí eu me tranquei no armário, fiquei chorando. Quando me perguntaram o que aconteceu, eu falei que eu tava com muita febre, que eu tava passando muito mal. E aí me mandaram pra casa sem me dar nenhum ponto negativo. Mas eu me senti péssima nesse dia. Foi a primeira vez que eu tive que deixar o meu trabalho por questão de saúde. Sobre a minha costume, ou seja, a minha fantasia, meu figurino. Gente, ele era a coisa mais linda, muito lindo. Era uma sainha verde com um bordado embaixo, aí a blusinha... Eu odiava a cor da blusa. É um amarelado esquisito, todo abotoado, e a gente tinha que usar sapato lustrado. Só que eu não usava. Eu usava o Skechers que eu comprei porque era mais confortável. E meia também preta. A gente usava uma meiazinha por baixo da saia e também um cinto bonitinho. E era isso. Maquiagem não podia nada muito forte, podia colocar uma sombra rosinha clara, geralmente cores que ornavam com a fantasia, então era tudo muito suave, tudo muito bonequinha. E eu sempre admirava muito a minha coordenadora, porque, gente, ela era uma boneca maravilhosa, ela era ruiva, cabelo ruivo, longão, aí ela sempre colocava uma fita de cabelo verde pra combinar com a saia. Ficava a coisa mais linda do mundo. Sobre backstage, o backstage do Wilderness Lodge ficava no subterrâneo do resort. Então a gente entrava pela parte de trás do resort, já dava direto nele. Aí tinha uma salinha com computadores, tinha a sala para os personagens e tinha também uma cafeteria, ela era bem grande. Na hora do almoço até a parte da tarde abria um restaurantezinho lá que fazia hambúrguer, batata, então dava pra galera almoçar. E tinha também aquelas vending machines que você colocava dinheiro e saía o que você pedia. Backstage basicamente era isso, não tinha muito, aí tinham as aulas lá de cozinha que eu não entrava, aí você pegava o elevador e ia pro lobby. Aí dentro da minha loja tinha o próprio backstage que basicamente tinha estoque, e era isso. Tinha estoque na parte de baixo de comida e a parte de cima eram os produtos da loja de brinquedo, decoração, etc. O estoque de roupa ficava numa parte separada que para acessar você tinha que ter senha e você tinha que passar o seu cartão. Lá na Disney a gente recebe treinamento antes da gente trabalhar. O primeiro treinamento é no Traditions, onde a gente aprende realmente toda a tradição da Disney, a imagem que eles querem passar, as 4 chaves básicas da empresa, que são segurança, eficiência, cortesia e show. Então, o que a gente tem que fazer para atingir essas 4 chaves quando a gente está atendendo o nosso guest. E depois disso, a gente também tem aulas na Universidade da Disney sobre a posição que a gente vai trabalhar. No caso, eu tive aula de merchandising para trabalhar com vendas.
Então eu aprendi a trabalhar com a caixa, aprendi a trabalhar com a questão de moeda lá dos Estados Unidos e o que realmente eu tinha que demonstrar como vendedora. Só que quem trabalha em resort, além desse treinamento básico, também tem um treinamento específico para resort, que eu não consigo entender por que não é um treinamento obrigatório para todas as áreas da Disney, porque ele é muito importante. O que acontece? Quem trabalha em resort tem uma relação muito mais próxima do público, dos visitantes. Porque a galera vai lá e fica uma semana hospedada no resort, fica, sei lá, 2 semanas. Então vai acontecer de você ver o mesmo guest várias vezes, você pode ver ele todos os dias. Então com o tempo você vai criando essa intimidade. Aí no meu primeiro dia no meu resort, eu fiz um tour pelo meu resort para conhecer ele inteirinho, até porque eu tinha que saber guiar as pessoas lá dentro. Se alguém chegava pra mim na loja e me perguntasse onde é que é o restaurante tal, eu tinha que saber dar a direção para ela. Mas além disso, eu tive uma aula dentro do meu resort, onde me ensinaram a história dele e me ensinaram também treinamento básico de resort. Eu não vou conseguir lembrar agora de todos os detalhes, porque acabou que se tornou algo tão natural para mim que eu não lembro especificamente o que eles me ensinaram lá. Mas quem trabalha em resort tem as próprias chaves do que tem que fazer. Eu lembro que uma delas é sempre acompanhar o guest. Se ele chega pra você e pergunta aonde é o banheiro, por exemplo, e eu posso sair da posição que eu tô, aí eu vou acompanhar ele até perto do banheiro pra mostrar ele onde é. Eu não vou chegar só e falar, é virando à direita, virando à esquerda, igual o pessoal em parque faz. E outra chave também é a gente sempre pegar a culpa das coisas. Se o guest chega e ele tá muito decepcionado porque o sorvete dele caiu no chão e ele tá muito triste, a gente vai pedir desculpas por isso e a gente vai resolver o problema dele, mesmo que a gente não tenha culpa nenhuma sobre o ocorrido. Então são coisas básicas pra gente tratar o guest com respeito, que a galera de resort aprende e que o pessoal de parque não tem esse treinamento. E pra mim é bem óbvio isso. Quando eu vou em parque, eu sinto uma diferença muito grande do tratamento dos cast members comigo do que o tratamento dos cast members de um resort com os guests. E agora a grande pergunta que muita gente me faz e eu tenho certeza que eu ainda vou receber bastante nos próximos anos. Sabine, você gostou de trabalhar em resort? Gente, eu amo o Wilderness Lodge, virou a minha casa lá. Eu não tenho quase nada a reclamar dele, só que eu queria muito trabalhar em parque. Então, eu prefiro trabalhar em parque, mesmo parque tendo vários contras. Eu sei que parque é muito mais complicado, parque eu posso dar muito mais azar com a equipe, tem umas horas muito complicadas, só que resort é calmo demais pra mim. Eu confesso que eu ficava muito entediada lá, a hora não passava. E eu sou uma pessoa muito agitada. Então, quando eu trabalhei em parque na Disney, eu fiquei muito feliz. Foram os melhores shifts que eu já tive. Enquanto os de resort, pra mim, sempre foram muito parecidos. Era muito, muito calmo. Por várias horas, mal entrava cliente dentro da loja. Então, pra mim, eu prefiro trabalhar em parque. Só que trabalhar em resort também é uma coisa muito linda. Eu tenho certeza que quem passar para trabalhar no resort vai amar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like, de mandar para seus amigos, compartilhar para me dar uma força. E até o próximo. No. I'm clocking out. I'm gonna cry. Hold on, Laura coming. Yeah. Say goodbye. Gonna take a picture in person? Because it is Savi's last day, and keeping with tradition, you get your certificate of completion and a partially smushed cupcake. Campfire, as we like to Yes, call it it. is a campfire. And you get the famous selfie with We shade. have a professional here. Yeah. Yes, of course. Come on.